Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me chamo Leana, eu faço parte da célula digital da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Deus abençoe a sua vida. E nós vamos continuar. Nós estávamos falando terça-feira sobre não se esqueça de quem você é. E a nossa base bíblica é Ruth, capítulo 1, hoje versículos 21 e 22, amém? Cheia eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis, Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? E se você também já quiser estar deixando o seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Amém? E aí é uma pergunta: como você tem tratado as pessoas que Deus colocou para te ajudar? As pessoas que o Senhor tem colocado para ser um suporte para você. E muitas dessas serão só por um tempo na sua vida. Precisamos prestar atenção nas conexões que o Senhor tem trazido até nós. Muitas das vezes, você não vai precisar daquela pessoa naquele momento, mas é uma conexão para algo futuro, onde vai haver uma necessidade de você vai precisar da conexão dessa pessoa para ela estar te ajudando. Então, muitas vezes a gente não dá esse devido valor para as pessoas que se conectam a nós. E muitas delas são conexões que o Senhor tem trazido. Nem Noemi, nem Ruth pensavam que tudo isso iria acontecer. Elas jamais imaginariam que ia acontecer essa tragédia de Noemi perder o marido dela. E depois as duas noras dela também perderem os maridos. 3 mulheres vivendo um luto. 3 mulheres sentindo a mesma dor. Mas Ruth decidiu permanecer com Noemi, né? Órfã não, órfã voltou para a família dela, mas Ruth decidiu acompanhar Noemi. Mas cada uma entendia a dor da outra. Por isso que em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, vai nos dizer: melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, como nós temos que cuidar das conexões que Deus tem colocado na nossa vida. Seu marido, seus filhos, né? Funcionário. Deus tem colocado ali, por mais que ele não saiba, mas você sabe que Deus enviou esse funcionário, esse cooperador, para estar ali te auxiliando, te ajudando. Que nem Ruth foi na vida de Noemi, e Noemi foi na vida de Ruth. Uma companheira da outra, uma ajudadora da outra, porque as duas estavam passando pela mesma situação, pela mesma dor, pela mesma perca. Por isso que aqui fala, melhor serem 2. E ai daquele que estiver só. Então, não despreze as conexões que Deus tem colocado hoje na sua vida, porque lá na frente você vai precisar. Não menospreze. Não pise, não ignore. Sabe? Dê o devido valor. As conexões, dê o devido valor para sua família, para sua casa, para o seu trabalho. Dê o devido valor para aquele que tem orado por você, intercedido pela sua vida. Que tem te colocado nas orações, que tem orado, buscado por você. Dê valor. Né? Não jogue fora o propósito de Deus. Não menospreze, não ignore, não faça que essas pessoas se afastem de você. Você vai precisar.
Por mais difícil que esteja hoje e você não compreenda o porquê de tudo isso, e as coisas para você não estão fazendo sentido nenhum hoje, continue acreditando nos planos de Deus. Por mais difícil que esteja, por mais que você fale aonde que numa situação dessa pode haver propósito de Deus para a minha vida. Essa situação, aonde que essa situação que eu vivo hoje pode ter algum propósito de Deus para mim. Mas foi através de Noemi que Ruth conheceu seu marido. E também depois da perda, foi através de Noemi novamente que Ruth conheceu seu futuro marido Boaz. São conexões. É um quebra-cabeça. Uma peça se encaixa na outra. E através de Boaz e Ruth nasceu Obed. Obed foi avô do rei Davi. Eles fizeram parte da linhagem de Jesus. E as histórias se cruzaram, Noemi e Ruth com Boaz. Então, as histórias se cruzam, Deus tem um propósito, por mais que você não entenda o porquê, mas Deus tem um propósito. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da sua vida. Por mais que você não esteja vendo saída, ele não perdeu o controle da sua vida. Ruth e Noemi não pensariam que a vida delas iria dar essa reviravolta. Você acha? Quando elas estavam lá, bem, todas casadas, felizes, em nenhum momento, nem nós hoje, nem em momentos da nossa vida, jamais a gente vai pensar no dia mal, em dificuldades, em passar por desertos, não. Jamais elas pensariam, né? No começo que as três ficaram viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. As três. E Noemi, ela perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos. Ruth e Orfa perderam os seus maridos e o sogro delas. Então, todas tiveram percas. A sua vida parece que não tem jeito, né? Para Noemi, ela falou que não queria mais ser chamada de Noemi, ela queria ser chamada de Mara, que é a amargurada. Tão amargurada que ela estava abatida por estar passando por aquele momento tão difícil da vida dela. Aí Noemi chegou a declarar, que nós lemos, né? Ela partiu da terra dela cheia, mas ela voltou vazia. Voltou se sentindo destruída, derrotada. Muitas das vezes a gente se sente assim, né? Frustrado, derrotado, a coisa não anda. Você faz, pensa que vai. É como você tá andando numa... É como você tá andando numa esteira. Perdão. Você anda e você não sai do lugar. E aí você vê que isso não está no controle que não está no controle das suas mãos para você conseguir mudar essa situação. E aí vem a frustração, vem momentos a indignação, a tristeza de espírito, o abatimento, vem a amargura. E era assim que Noemi se encontrava. Nós pensamos que uma perda é o fim, mas não imaginamos que na perda existe um tesouro. Na perda existe uma mudança. Nós muitas vezes pensamos errado. Pensamos que a cesta cheia é mais importante do que a cesta que está vazia. Então nós olhamos para algumas coisas da nossa vida como um fim, né? Olhamos para muitas coisas da nossa vida como um fim de uma sociedade, né? Como uma demissão do seu trabalho que você estava há anos e até já tinha planos de se aposentar ali, né? Ou o fim de um contrato, ou coisas que acontecem no meio da nossa caminhada que nós não esperamos. Isso acontece. Mas isso pode ter sido Deus para te levar para outro nível. Porque
Se certas coisas não acontecem na nossa vida, nós continuamos seguindo a nossa vidinha pacata, né? Mesma rotina. Nós não enxergamos o amanhã, não avançamos pro além que Deus tem para sua vida e para minha vida. Mas isso pode ter sido Deus para te levar a outro nível, né? Teve casos de pessoas que perderam seus empregos, mas não ficaram lamentando, pelo contrário. Elas empreenderam, abriram seu próprio negócio. E cresceram, avançaram. Mudando assim a sua própria realidade. Não só dela, a da família dela, dos parentes, dos amigos, das pessoas que ela conseguiu dar trabalho para que essas pessoas pudessem levar o pão de cada dia para sua casa, para sustentar as suas famílias, pagar suas contas. Né? Mudou a realidade de você poder ajudar a obra do Senhor. Ajudar famílias, vidas que precisam. Precisamos ter a leitura certa do que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos orar para Deus abrir os nossos olhos, pois não vemos algumas coisas como propósito. Então o Senhor nos ajuda a ver naquilo que para nós não é propósito, mas para o Senhor é propósito. Você fala, como que daqui pode sair algo de bom dessa situação que eu estou vivendo? Mas agindo o Senhor, quem vai impedir essa mudança? Veja Davi, antes de morrer, ele deu vários conselhos para o filho dele, Salomão. E um deles foi, não confie em Jobe, não fique perto dele, não ouça ele, não ouça os conselhos dele. E foi o que Salomão fez, obedeceu o conselho do pai dele. Entenda isso. Quem tem olhos para o destino consegue ver os perigos em algumas pessoas, mas também consegue ver a bênção que há na vida de cada conexão certa que o Senhor trará para você. Precisamos ter a leitura correta das pessoas que se aproximam de nós. Caso contrário, nós vamos ter perda. Caso contrário, nós seremos enganados por essas pessoas. Precisamos ter os olhos de Deus, a visão de Deus, precisamos ter discernimento espiritual. E nós só vamos conseguir isso buscando ao Senhor e ouvindo ao Senhor. E dando ouvido ao que o Senhor diz para nós. Amém? Eu quero te deixar uns recadinhos. De segunda a sexta-feira tem oração das 7 às 8 da manhã. Com o apóstolo José Iracete, amém? E é transmitido pelo canal dele, é tudo junto, @apóstolo José Iracete. Sábado nós teremos a Nação Jovem, às 19 horas. E é transmitido pelo canal da igreja e também é tudo junto, @IEJN Alphaville. E domingo nós temos 2 grandes cultos, às 9 da manhã e às 18h30. Amém? Os 2 horários têm escolinha para os seus filhos. Caso você não possa ir presencialmente, também é transmitido pelo canal da igreja. E dia 15, segunda-feira, dia 15 de setembro, nós teremos o nosso chá de mulheres com a profeta Ariana Iracete, que começa às 20 horas, então não perca. Traga uma amiga, traga sua irmã, traga sua mãe, traga suas cunhadas, traga sua sogra e venha participar, venha se encher e receber do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o seu nome. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós, Senhor, vejamos como o Senhor vê. Que nós venhamos ouvir, Pai, a tua direção certa. Livra-nos, Senhor, das pessoas erradas, das pessoas má, das pessoas mal intencionadas contra as nossas vidas. Que nós venhamos ter discernimento, clareza, venhamos ter entendimento, Pai, de quem nos cerca. Que nós venhamos ficar atento ao que o Senhor nos diz, às suas direções, Pai. Nos ajuda, Senhor. Traz sabedoria sobre nós. Aumenta a fé, Pai, o desejo
de nós buscarmos a Ti cada dia mais e buscarmos a Tua direção certa, o Teu caminho, Pai, nos enchermos da Tua palavra, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Guarda-nos e nos livra de todo mal, de todo acidente, de toda cilada suja do inimigo, Pai, de todo laço do passarinheiro que caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Todas as dificuldades, todas as necessidades, Senhor. Senhor, todos os nossos planos colocamos diante do Senhor. E que seja feita a Tua vontade, Pai, o Teu querer e o Teu realizar sobre nós. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se o Senhor nos permitir, terça-feira nós voltaremos. E que o Senhor te guarde, te livre de todo mal. Que a presença do Espírito Santo seja notória sobre a sua vida e sobre a sua casa. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde sim. Guarde a sua mente, guarde o seu coração. Os teus pés alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um abraço.